Olá, gente, tudo bem? Dani Monteiro falando. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouquinho do MongoDB Atlas. E por que eu quero mostrar o MongoDB Atlas? Quem trabalha aí em empresas grandes e está querendo fazer um teste, fazer uma POC com o MongoDB, talvez enfrente algumas dificuldades na hora de instalar, de configurar o MongoDB. E uma boa possibilidade é utilizar a camada gratuita do MongoDB Atlas para fazer esse tipo de teste. Então eu quero mostrar como que a gente pode utilizar o MongoDB Atlas, falar um pouquinho o que é o MongoDB Atlas e você vai ver que ele vai ser bem útil para você. Para acessar o MongoDB Atlas, página principal aqui no site da MongoDB, tem a opção Login, isso se você já tem uma conta. Se você não tem uma conta, digita aqui o seu e-mail, Get Started Free, e aí você vai preencher os seus dados para poder acessar esse ambiente. Detalhe, você não precisa de cartão de crédito. A camada gratuita você vai ver que ela é bem bacana, dá para fazer bastante teste com ela. Então, vamos usar bastante este recurso. Estou na página inicial do MongoDB Atlas, tenho vários projetos, vou criar um novo, então posso vir aqui, New Project. Então, vamos criar um projeto chamado Vídeo. Next, quem são os membros? Então eu já vou me adicionar aqui como Project Owner, crio o projeto, e aí eu posso começar a adicionar clusters dentro desse projeto. Detalhe, cada projeto só pode ter um cluster na camada, um cluster na camada gratuita. Eu tenho a possibilidade aqui de criar alertas e isso é bacana, eu acho que todo mundo deveria ver. Primeiro eu consigo ter um log aqui de todas as atividades, isso é super importante no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados e GDPR. Eu não tenho nenhum alerta, mas eu posso vir aqui e adicionar um novo, então qual que é o alvo, o meu target, qual que é o tipo de host, é o primário, secundário, quais são as condições, e as condições são bem bacanas, quantidade de memória, quantidade de disco, quantidade de conexões, espaço, tamanho do banco, tem uma série de condições que você pode estar interessado em monitorar. Qual host, ou você quer monitorar todos os hosts ou só um? E para quem que você vai enviar o aviso? Para todas as roles ou só para o Project Owner? E aí você salva esse aviso. Poxa, Dani, mas as configurações são complicadas. Eu tenho aqui alguns alertas já configurados e eu posso vir aqui manipulá-los da maneira que eu achar melhor. Clonar, desabilitar, deletar. Então, por exemplo, o réplica set sem primário vai gerar um aviso para mim. E esse aviso vai ser reenviado a cada 1 hora. Então, bem bacana aí os alertas, tá? Então vamos lá ao cluster. Então vou construir um novo cluster. Vou falar rapidinho de algumas coisas que são legais. Primeiro, verificar a latência. Então eu escolho determinada região e eu consigo ver onde a latência, né, em que países, em que regiões a latência vai ser menor para o acesso à minha aplicação. Vou escolher outra coisa. Cada um dos provedores de rede já tem uma camada gratuita, tá? E é legal que, uma camada gratuita na América do Norte, na Europa e na Ásia normalmente. Eu vou escolher aqui o Azure, a camada gratuita da Virgínia. E eu vou só mostrar rapidinho algumas... posso configurar um cluster multi-region, mas, só na camada paga. Então, eu quero configurar, quero colocar um em Quebec, vou adicionar um outro nos Estados Unidos. Não, na realidade, vou colocar outro em Paris. Posso adicionar réplicas read-only, então posso ir colocando aqui a quantidade de réplicas que eu quiser. Cuidado que isso acarreta em quê, gente? Em gasto. Então, vamos aproveitar e dar uma olhadinha aqui nas camadas do cluster. Então, eu posso escolher qual a camada. Consigo ver a quantidade máxima já de conexões, o desempenho da conexão de rede. Posso aumentar aqui a capacidade do meu storage. Posso permitir que a storage se expanda automaticamente. Escolher qual a engine que eu vou usar, então eu posso deixar a versão 3.4 do Mongo, por exemplo, para manter compatibilidade com alguma aplicação que eu já tenha.
escolha as configurações de backup. Quem já fez um sharding sabe que ele é super difícil de fazer, ó, e sharding não está disponível para essa camada que eu escolhi, mas aqui vamos colocar aqui uma camada mais cara. Sharding significa o quê? Particionar os meus dados. Então, eu vou pegar os dados de uma coleção e dividir em vários nós do cluster. É uma configuração dificílima, tá, de fazer. Na realidade, ela nem é tão difícil. Ela requer muito cuidado porque é uma configuração muito cara. Você precisa sair de uma configuração onde você tem 3 máquinas para uma configuração onde você vai ter mais ou menos 10 máquinas. Então, isso realmente requer uma responsabilidade e um cuidado bem grande. Então, eu posso escolher quantos nós eu quero ter no meu cluster para fazer o sharding. Isso quer dizer o quê? Que a minha coleção vai ser dividida em 4 pedaços e cada um desses pedaços vai estar em um nó do cluster, em um shard. Posso utilizar o conector de BI, e aí tem algumas configurações. Bacana ver que, por padrão, ele conecta no secundário para não impactar as inclusões lá no primário. Outras configurações interessantes, o tamanho do uplog, a versão do protocolo TLS, então eu tenho aqui desde a 1.0 até a 1.2. E aí, só dá o nome para o meu cluster. Se permite JavaScript, essa configuração toma um pouco de cuidado, tá? Porque é um recurso que pode trazer uma instabilidade aí para o seu cluster. Então, verifica se você realmente vai precisar, se você vai fazer MapReduce, se você vai criar script Java. Então, outra coisa também, tem que tomar muito cuidado com as queries. Então, não permitir que seja executada qualquer query sem índice. Essa é uma configuração que o DBA precisa pensar bastante antes de fazer. Beleza, gente? Então, tudo isso era brincadeirinha, porque eu vou criar aqui um nó na camada gratuita. Então, vamos voltar aqui. Azure, eu vou remover tudo isso. Por quê? Porque eu vou usar aqui a camada M0. Então, você vê que nem está disponível aqui configurar o cluster para mais de uma região. É bacaninha aqui que eu consigo ver a latência, tá? Mesmo sendo a camada gratuita. Então, se a minha aplicação estiver sendo executada aqui nos Estados Unidos, o desempenho vai ser melhor. Aqui no Brasil tem até o que eles chamam de zona 1. Então, tem até um bom desempenho de acordo com esse gráfico. E eu achei esse gráfico bem bacana. Então, cliquei aqui, selecionei a camada livre. Então, você vê que sem conexões, o desempenho de rede é baixo, a quantidade máxima de bases de dados é de 100, a quantidade máxima de collections é de 500. Então, gente, é um número bom para testar. Então, vamos mudar aqui o nome para colocar cluster video. O nome não foi aceito por causa do underline, mas agora é só vir aqui, criar um cluster. Então, vou dizer que eu não sou um robô e vamos esperar, porque aí ele vai configurar, criar esse cluster para mim, bem bonitinho. Você vê que é rápido, né? Ele já diz aqui, é um sandbox. Então, ele está fazendo deploy de todas as minhas mudanças em 3 servidores. Então, qual que é a ação atual? Provisionar para mim 3 servidores. Então, gente, super bacana para testar. Tem uma aplicação, está construindo, não sabe se vai poder instalar o MongoDB? Usa o MongoDB Atlas. Se familiariza, olha, vê as configurações que tem, testa se você entendeu os conceitos. Se você olhou lá no meu blog de beforbeginners.com/mongodb, vamos até entrar nele aqui, você vai ver que tem muita coisa para você conhecer, muito material mesmo no blog. E aí, vê se você entendeu os conceitos, vê se você conseguiu entender para que serve cada coisa. Então aqui, ó, tô aqui no blog e você vê que tem muito post falando sobre o MongoDB. Então, aproveita, vê se você conseguiu entender os conceitos. Agora tem algumas coisas que eu acho que são muito legais e que merecem ser mostradas. Primeira coisa, conexão. Então,
como que eu vou permitir que as pessoas acessem esse banco de dados? Olha, vou adicionar o meu IP, permitindo que este IP possa acessar o meu cluster criado lá na nuvem. Então, posso adicionar outros IPs. Posso criar usuários, isso também é bem bacana. Venho aqui e escolho qual é o método de conexão. Vou me conectar pelo MongoDB Shell. Então, eu quero aqui a conexão. Eu não posso me conectar ainda porque eu preciso escolher aqui, está faltando uma configuração de segurança. Então, vou criar aqui, eu preciso criar um usuário, ou então eu posso usar o Atlas Admin. Você vê que, assim, qualquer coisa que tenha link, ele vai me mandar aqui para a documentação. Então, eu vou criar um usuário Dani com uma senha e criei um MongoDB User. Agora eu vou escolher o método de conexão. Você vê, se deu erro numa etapa, eu não posso ir para outra, porque ele não vai deixar. Então, quero ver aqui a conexão para este banco de dados via Mongo Shell. Então, tá aqui, é só eu vir aqui, copiar e vou conseguir me conectar via Mongo Shell. Então, é bem bacana. Então, pode ser pela aplicação, Python, Ruby, Node. Então, muito fácil de conectar. Fechar aqui as conexões. Métricas, isso é bem legal. Conforme você está utilizando o seu banco de dados, você consegue ver tudo que está acontecendo. E isso é uma coisa que, assim, é bem interessante, né? As pessoas têm uma certa resistência de usar bancos de dados NoSQL, justamente porque pela dificuldade de monitorar. No MongoDB 4.0, tem uma monitoração gratuita já, mas antes não tinha, a gente tinha que desenvolver. Então, ó, cada um dos nós do meu cluster tem aqui os seus gráficos mostrando a monitoração da última hora. Muito legal, quantidade de comandos, queries, tudo que foi feito eu consigo ver aqui, consigo ir mudando as configurações do gráfico, a quantidade de conexões, rede. Então, não, quero que tenha rede, quero que mostre a quantidade de conexões, quero os contadores. Então, é super legal. Posso adicionar outros gráficos, remover, enfim, é uma interface que ajuda bastante. Voltando aqui, Collections. Imagina que você quer gerar dados de teste e você quer mostrar para o seu usuário, seja um relatório, enfim. Então, vamos aqui. Collections, Create Database. Qual que é o nome do meu banco? Vídeo. A minha coleção vai ser Call Vídeo. Se você lê o blog, você sabe o que aqui é uma Caped Collection. Então, eu posso dizer aqui o tamanho máximo dela. Neste caso, não é. Vou criar. E aí, olha que legal, gente. Criou a minha coleção. Posso criar outras bases de dados. Então, vamos inserir um novo documento. Código. O valor do código é 123A. Vou inserir. E aí, gente, eu posso ir manipulando os dados e fica muito legal. Quando eu clico aqui em qual vídeo, já aparece aqui o documento que eu acabei de criar. Posso fazer filtros aqui, então posso vir alterar essa coleção. Então, vamos adicionar mais um campo. Então, vai ser idade. E eu não quero que ele seja uma string, então eu venho aqui, digo que é um int 32 e é 123. Ó, 123. Idade 23, vai. Update, e aí vai atualizar tudo isso aqui de forma gráfica, bem bonitinho, tá? Não quero mais fazer, por exemplo, eu quero filtrar aqui os documentos que a idade seja 23. Ó, check your query. Por quê? É um comando find, então eu estou passando um documento, então tem que seguir a sintaxe direitinho. Então tá carregando, só tem um documento, vamos adicionar mais um, que aí vocês conseguem ver melhor a consulta. Código qualquer coisa, idade,
vai ser também um int 32. Então, gente, ó, não caiam nessas balelas de achar que não tem data type no MongoDB. Tem sim, tanto que eu tenho que escolher aqui qual que é o data type. Então, idade, dois pontos, colocar aqui ABC. Opa, precisa das aspas. ABC. Então, vem aqui don't find. Ó, não achou nada, mas se eu colocar idade 23, tem um documento e ele retorna aqui. Então, essa tela é muito legal, porque ela te permite incluir, criar bancos de dados, criar coleções, incluir dados, e aí se você for aqui, ó, você vai ver aqui as métricas, agora elas já começam a mudar, né? Então, super bacana, gente. Usem o MongoDB Atlas. Na dúvida, antes de criar, sair instalando, pedindo para autorização para homologar o software, enfim. Usem o MongoDB Atlas. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espera mais um segundinho aí que tem um resuminho de tudo que a gente conversou. Se você gostou do vídeo, não esquece de me deixar um joinha. Me sigam em todas as redes, Dani Monteiro DBA, é fácil de me achar, vou ficar feliz de conversar com você. E aguarde até os próximos vídeos.